Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eita, deixa eu ver aqui se está. Tinha que ter olhado antes, né? Vamos lá, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como todo sábado, né? Comunhão, a confissão já feita, né? Graças a Deus fiz a confissão essa semana, né? E então vamos aqui para pedir a graça da indulgência, né? Com meia hora de leitura bíblica. E hoje eu queria mostrar para vocês quais são as indulgências que você pode lucrar todos os dias, né? Tá aqui mais ou menos, ó. Vai estar invertido, mas quer ver? A indulgência que você pode lucrar todo dia, plenária, é a adoração e procissão eucarística ao menos meia hora por dia, o exercício da via sacra nas sexta-feiras, né? Que pode ser lucrado todos os dias, né? Mas a via sacra é só na sexta. A leitura da Sagrada Escritura ao menos meia hora por dia, o rosário, né, de Maria e a visita à Basílica Patriarcais de Roma. O rosário, eu vou até ler aqui que é importante, que hoje eu estava vendo como é que recebe indulgência. O rosário são os 4 terços, né? Mas para receber a indulgência do rosário, precisa de algumas circunstâncias, ó. Aí, para o rosário ter indulgência plenária, é suficiente a reza sem interrupções de 5 dezenas. Então, se você rezar um terço sem parar, já cumpriu uma obrigação. Tem que ter a piedosa meditação dos mistérios, deve acompanhar a oração vocal. Então, tem que falar, né? A meditação tem que ser falada, porque a gente reza de boca fechada. E na recitação pública, deve anunciar os mistérios conforme o costume aprovado no lugar. Na recitação privada, basta que o fiel una a meditação dos mistérios à oração vocal. Então, para receber indulgência pelo rosário, basta dos 4 terços que você vai rezar, né? Tem gente que reza 3 também, que é o antigo, né? Mas hoje tem 4. Basta você rezar um inteiro em voz alta, né? E amém. Então vamos lá para meia hora de leitura bíblica, né? Porque o rosário ainda tem que rezar alguns ainda. 8h49. 59, 9, não, dá meia hora. Não dá para eu marcar agora. Então pera aí. 1 minuto. A gente vai começar lá em João 4, né? A continuação. Para receber indulgência plenária. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lembrando que indulgência plenária é a remissão das penas que a gente ia ter que pagar no purgatório, né? E elas são lucradas, né, pela oração pelo Papa, pela comunhão e a confissão antes, né? Essas 3, mais a obra de indulgência do dia, que no caso que eu estou fazendo hoje é a meia hora de leitura bíblica. Então, eu oferecer isso a Deus por mim ou por uma alma do purgatório. Eu posso oferecer que essa alma ela vai para o céu hoje, né, no purgatório, ou por mim. Aí, caso eu morra depois de ter recebido uma indulgência plenária, sem cometer nenhum pecado, eu já vou para o céu direto, né? É uma graça, então, amém. 8h50, vamos lá. Lembrando que a leitura, né, tem que ser de um texto aprovado pela igreja, né, na Bíblia, e a meditação, a lectio divina, né, a leitura orante. Então vamos lá. Ó. Jesus entre os samaritanos. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, então só para falar como é que eu vou fazer na leitura na lectio divina, eu já vou fazendo meio quase que tudo junto, né? São 4 passos da lectio divina: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. A leitura a gente lê, a meditação a gente entender o que está acontecendo. A oração é a gente rezar junto e a contemplação é a gente ficar em silêncio, deixando Deus falar conosco. Então, agora, como é que a gente faz a leitura e a contemplação? Que é a leitura e meditação. A gente vai rezando e, ao mesmo tempo, vai meditando. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos. Então, a gente vê aqui Jesus
Aí você vai imaginando na sua cabeça como se fosse o filme. Jesus, né, imaginando o que aconteceu. Jesus ficou sabendo que que os fariseus ouviram dizer que ele faz mais discípulos e batizar mais que João. Ainda, aí eu vou continuar aqui. Ó. Ainda, de fato, Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Né? Então quem batizava era os discípulos de Jesus, mas contava como Jesus os batizando, né? Porque eles batizavam, né, em nome de Jesus. Aí, ó. Deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Então, quando Jesus soube que os fariseus souberam dessa notícia, Jesus deixou a Judéia e foi para a Galiléia. Então, tudo a gente já está vendo o desenho. Então, a gente já faz a leitura e a meditação junto. Né? E a oração a gente está fazendo enquanto vai lendo a Bíblia, a gente também vai rezando. Né? Aqui, ó. Era preciso passar pela Samaria. Né? Essa passagem, quem já viu na missa falando, já sabe o que vai acontecer. Né? Era preciso passar pela Samaria, onde tinham samaritanos e os judeus não gostavam de samaritanos, então os discípulos de Jesus não queriam passar ali. Né? Mas vamos ver se no livro de João está dizendo assim. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Eu vou ler aqui o E. Antiga Siquém, em aramaico Sicara, ou atual aldeia. Aqui, ó. Perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Então a gente vai vendo tudo, né? Jesus saiu da Judéia, foi para Galiléia, porque os fariseus ficaram sabendo que ele estava batizando bastante. Ele foi para Samaria, na cidade chamada Sicar, e sentou ali para beber água na fonte de Jacó. Né? E era por volta da hora sexta. Vamos ver aqui a hora sexta? Era por volta de meio-dia. Então Jesus está lá do lado do poço de Jacó. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus disse-lhe, dá-me de beber. Aqui é bom falar algumas coisas, né? Que os judeus não falavam com os samaritanos e também com a mulher assim, né? Porque que naquela época, né, o trabalho era tudo braçal. Então as mulheres daquela época, né, e dessa época também, hoje em dia também não tem tanta mulher que faz trabalho braçal, né? Você não vê carregando concreto, carregando essas coisas, é mais homem, entendeu? Então naquela época, como tinha só o trabalho de força, né, os homens que trabalhavam e as mulheres mais ajudavam, né, em coisas assim que não tinham que fazer tanta força física. Né? Hoje é diferente. Então, os homens ali também não conversavam com as mulheres assim, né, por causa da tradição da época, né, e lembrando que aquela época era um mata-mata, né, era mais tipo, você era mais agressiva, tava um pouco da civilização sim, mas é diferente de hoje, que é tecnológico, etc. Né? Mas então, quando Jesus falou para ela dar-me de beber, vocês vão ver a resposta dela aqui. Seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimentos. Diz-lhe então a samaritana, como sendo judeu tu me pedes de beber a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Né? Então, os judeus samaritanos eram como inimigos, sabe? Não dá para ter uma explicação hoje, mas seria como alguns católicos e protestantes, não sei. Mas não ficou bem essa, não. Tipo assim, aqueles que brigam muito, sabe? Então não vamos conversar porque tal. E os judeus com os samaritanos eram assim. Os judeus acreditavam em uma coisa, os samaritanos em umas coisas diferentes, então por isso que eles eram brigados. Né? E Jesus falou para a mulher, né? Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu que lhe pedirias e ele daria água viva. Então Jesus pediu água, ela falou, mas por que você fala comigo se você é judeu ou samaritano? Né? E aí Jesus fala isso. Se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede de beber, era você que ia pedir
que desce da água viva. Ela disse, Senhor, aí ela olhou para Jesus, né? Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tirarás essa água viva, né? Que o poço, você amarra a corda, né, com o balde, desce e depois você puxa a água, né? E Jesus estava ali sentado, sem balde, sem corda, sem nada. Né? Ela falou, mas de onde você vai tirar essa água viva? És porventura maior que nosso pai Jacó? Jacó é o patriarca, né? É o terceiro, né? Abraão, Isaac e Jacó. É dos patriarcas do povo de qual nasceu o povo de Deus, né? Jacó é o pai das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos, né? E Jacó é o que foi chamado de Israel. Então, ela falando, né, você acha maior que o patriarca Jacó, que nos deu esse poço? Só que ela não sabia que ela está falando com o próprio Deus, né? O Deus que escolheu Jacó, né? O Filho de Deus, Jesus, né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade, um só Deus. Essa porventura maior que nosso Pai, que nos deu esse poço, da qual ele mesmo bebeu, e assim como seus filhos e seus animais, né? Fez essa pergunta. E aí Jesus respondeu, aquele que bebe desta água do poço tem sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca terá sede. Né, Jesus falando, aquele que beber da água que eu lhe darei, Jesus tem sede. E a gente está vindo de umas falas aqui com Nicodemos, né? Então com Nicodemos Jesus também falava, ó, quem não nascer da água e do Espírito, e aqui Jesus está falando de novo, ó, quem beber da água que eu lhe der, né? Então você vê que tudo está falando sobre a água, né? Na fala de Jesus, né? Do sobrenatural. E aí, quando Jesus falou disso, de nunca mais ter sede, a mulher falou, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água jorrante para a vida eterna. Olha só. E aí, quando Jesus disse isso, versículo 15, a mulher disse, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Então ela acreditou, né? Que Jesus tinha uma água que ia acabar com a sede dela, ela não ia precisar mais vir pegar água. E aí, quando ela disse isso, Jesus disse, vai, chama teu marido e volta aqui. Então Jesus está falando da água, já mudou outro assunto. Aí a mulher respondeu, não tenho marido. Aí Jesus respondeu, agora falaste bem, não tenho marido, pois você teve 5 e o que agora tem não é seu marido. Então olha só, Jesus sabia da vida dela, né? Então, e aí vamos ver a resposta dela. Ó. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Porque como é que ele sabe da minha vida, né? Como é que ela teve 5 maridos e está no 6º que nem é dela. Né? Então, ó, vejo que é profeta. Aí ela começa a falar. Nossos pais adoraram neste monte, né, que é o monte ali da Samaria. Mas vós, que é os judeus, vós dizeis que é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Então ela meio que questionou Jesus, né? Foi meio uma afronta ali, né? Ah, você é profeta? Então, aqui é para adorar, na Samaria. Mas vocês dizem que é lá. Então onde que é? Né? E aí Jesus responde, acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais, samaritano, adorais o que não conheceis. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, né? Tanto que a salvação está falando com ela, né? O próprio Jesus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade, pois são os adoradores que o Pai procura. Né? Fazendo uma reflexão rápida, né? Não vão ser em montes, em lugares que adorarão, mas em espírito e de verdade. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Uma resposta de Jesus, ó.
Perguntou, é aqui ou ali? É o que acontece com algumas pessoas que não são católicos bem aprofundados, né? Aí fala assim, onde que fundou a igreja? Lá? Em Constantino, em Roma. E aí a gente vai ler na Bíblia, Jesus falou, em Pedro, tu te chamarás Pedro, e em ti construirei minha igreja. Então ali nasceu a igreja, né? E tem gente que fica ali, é Roma, é Constantino, é lugar. Não. A igreja, Deus é espírito, e aqueles que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. É no Monte da Samaria ou Monte da Judéia. Jesus fala, vai vir um tempo em que não vai ser nem ali nem ali, mas vai ser em espírito e em verdade. Né? Que a adoração, né, é o colocar Deus em primeiro lugar. Né? Então, né, não dá para explicar muito aqui, mas com a graça de Jesus, né, conquistou isso para nós. Né? E depois de Jesus falar isso, que já chegou a hora, que agora, que adorar o Espírito é verdade, a mulher disse ainda, sei que vem um Messias. Né? Então outra parte interessante aqui, que os samaritanos eles conheciam um pouco da verdade. Agora os judeus, o próprio Deus ia vir dos judeus, né? Tanto que é Jesus. Então os samaritanos adoram um Deus que eles não conhecem, né? Mas os judeus conhecem, que é o Messias que eles esperam. Né? Aí, ó, a mulher lhes disse, sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Então, ela meio que, meio que falando, né? Você falou que vai chegar em dia, mas um dia vai vir o Cristo que é maior que você está falando aí. Aí ele vai nos explicar tudo. Parece que é para ela não ficar por baixo, né? E aí Jesus disse, sou eu quem falo contigo. Nossa, imagina a mulher. Ela, sou eu. Aí, nossa, a cabeça dela deve ter... Falou, Jesus falou da água viva, ele é profeta, ele está me falando um monte de coisa, é ele mesmo. Ele é o Messias, é ele mesmo. Sabe quando vem o cérebro vai rapidinho? Naquele instante, né, passou isso aqui, é o Cristo. Está na minha frente, está falando comigo. A água viva, conhece minha vida, sabe tudo. Naquele instante, chegaram os discípulos de Jesus, né? E admiraram-se de que ele falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou, que procuras? Ou, por que falas com ela? Né? Ninguém vai questionar Jesus ali. Né? A mulher, então, deixou o seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos, vim de ver um homem que me disse, tudo o que eu fiz, não serei o Cristo? Então, recapitulando, ela foi lá para pegar água, tinha o cântaro. Com o encontro dela com Jesus, e aí ela reconheceu Cristo, ela voltou correndo para a cidade e deixou o cântaro lá, esqueceu o que ela foi fazer. E saiu gritando para todo mundo, venham, venham ver. O homem falou tudo da minha vida, não será que ele é o Cristo? Então saiu gritando. Que isso é o que acontece muitas vezes com algumas pessoas que têm um encontro pessoal com Jesus. Né? Quando elas sentem que são amadas, que Deus vive, a gente tem vontade de gritar para todo mundo, falar, Jesus Cristo me ama, Jesus Cristo ama você, e acontece uma transformação na nossa vida, que é o que Jesus fala do nascer de novo. Né? Então ela saiu correndo. Aí, não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Então todo mundo que ouviu a mulher foi correndo lá. Vamos ver quem que é esse que está falando da vida dela. Enquanto isso, os discípulos rogavam, né? Pedia para Jesus, come, Rabi, come. Ele, porém, lhe disse, né? Tenho para comer um alimento que não conheceis. Jesus, ele falava tudo em parábolas assim, né? Tem um alimento que não conheceis. É porque quando Deus ele fala direto, a gente não entende. Então Jesus ele vai falando aos poucos para a gente entender. Eu tenho um alimento que não conheceis. Né? Aí eu disse para mim, como assim, que alimento? Para começar a pensar, para entender o que Jesus quer falar. Né? Os discípulos lhe perguntavam uns aos outros, né? Por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Jesus lhe disse, né? Eles pensando, né? Mas a gente foi comprar comida, será que alguém trouxe algo para comer? Jesus falou, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então você viu Jesus querendo passar o ensinamento e consumar a sua obra. Não dizeis vós, falando para os apóstolos,
ainda 4 meses e chegará a colheita. Pois bem, eu vos digo, erguei vossos olhos e vede os campos, estão brancos para a colheita. Então Jesus ele fala assim parábolas para a gente entender que, por exemplo, chega alguém na gente e fala assim, olha, Deus existe. Pronto. Aí a gente vai falar, mas como? Como que não sei o quê? Como que Deus existe? Existe por quê? Então não, tem que contar tudo uma explicação. Tá vendo o mundo, tá vendo como é que a gente nasce, você nasceu da sua mãe, olha a criação, olha tudo, aí você vai falando, olha, tá vendo? Então tudo como é que foi criado, não podia existir assim do nada. Então tudo foi o sonho de Deus, olha a palavra bíblica, né? Do Gênesis, né? Tudo como criou. E aí você nasceu e aí Deus que criou todas as coisas. Então por isso Deus existe. Aí você, nossa, faz sentido. Foi aqui, né? Aí Jesus falando, ó, quando a planta vai crescer, fala assim, ó, daqui 4 meses a colheita vai estar pronta, porque o agricultor vê. E aí Jesus fala, olha o campo, já está pronto para a colheita. Vocês estão achando que vai colher, mas está pronto. Já o ceifeiro recebe seu salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifador. Aqui, pois, se verificará o provérbio, um é o que semeia e outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entraste no trabalho deles. Então Jesus ele diz aqui uma parábola, né? Mas o legal da parábola de Jesus é que ele conta uma história, e dentro da história que ele conta, cada parte da história significa um personagem real, né? Então ele fala assim, daqui 4 meses vocês falam que vai ter colheita, mas olha, o campo já está pronto. O ceifeiro, ele recebe seu salário e ele recolhe o fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifador. Então, Jesus traduzindo aqui a parábola, né? Jesus está falando, tá vendo aquelas pessoas que estão vindo? Nós vamos recolher o fruto. Mas antes de Jesus vir, teve pessoas que semearam a palavra de Deus. Então, que nem aquela mulher, ela ouviu dizer, olha, vai vir o Messias, o Cristo. Então alguém semeou aquela palavra. E agora os discípulos vão colher, o Cristo está aqui. Então, agora vão apresentar eles ao Cristo. Então, por isso que ele está dizendo aqui, outros semearam, um semeou e o outro vai ceifar. Então, os que falaram do Messias para elas, né, para aquele povo, já pode ser que já tenham até falecido, e agora Jesus com os discípulos chegaram lá para apresentar o Cristo. Então, eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, né? Eles não anunciaram a palavra, mas eles vão ali colher, onde outros trabalharam, né? E vós entraste no trabalho dele. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que fiz. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. Deixa eu ver aqui que tem uma nota aqui. Não são necessários milagres para unir-se a Cristo e crer em sua missão. A palavra que ele nos transmite da parte de Deus deve bastar para nos convencer. E dizia a mulher, já não é por causa de teus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu achei muito bonito esse rodapé aqui, dizendo que Jesus não precisou fazer milagres. As pessoas ali acreditaram por causa da palavra que Jesus falou. E muito legal também Jesus contar dessa parte que antes, né, semearam ali e Jesus foi colher. Então, pela samaritana ali, né, dá para ver que o povo ali esperava o Messias, né? E aí quando chegou ouvindo, eles falam, nossa, tiveram certeza. E outra coisa bonita, né, é que eles acreditaram porque a samaritana disse. Depois eles falaram para ela, olha, nós não acreditamos mais porque você nos disse. Agora a gente acredita porque a gente viu ele falando conosco. Isso acontece muito, né? Essa passagem é a passagem da minha vida, né?
É a passagem do meu encontro com Deus, da Samaritana. E essa passagem também se concretizou na minha vida. Quando a minha mãe que me evangelizou, a minha mãe que levava para a igreja, eu ouvi as pessoas falarem que era Jesus e acreditava, mas chegou um dia que eu comecei a acreditar não porque as pessoas me falaram, mas porque eu tive um encontro, né? Eu falei, nossa, a partir de agora eu sei que Deus existe. Não tenho mais dúvida e não posso ter mais dúvida por causa da minha história de vida, né? Se eu não acreditar, eu estou negando todas as verdades que aconteceram na minha vida, né? A gente pode esquecer, pode se decepcionar, mas a gente não pode negar, né? Então, aí comigo aconteceu isso aqui, eu lembro que eu falava certinho. Antes eu acreditava porque minha mãe falou, então eu acreditava na palavra dela. Mas teve um dia que eu acreditei porque eu falei, olha, Deus existe mesmo. Eu tenho a prova que aconteceu comigo, né? Então foi isso. E a passagem da Samaritana também é muito marcante para mim na minha vida. Mas aí se eu começar a falar aqui, eu vou estar falando mais de mim, né? Mas é uma parte muito da minha vida também, de eu questionar. E essa passagem foi muito legal. Foi no dia no começo e no último dia, dos 3 dias, que mudou totalmente a minha vida, a minha juventude, né? Mudou. E mudou, nossa, mudou muito mesmo. Mudou mesmo. Deus abençoe. Amém. Nossa, muito tempo atrás, 15 anos. Eu tinha 15 anos. 15 anos atrás. Eita, glória a Deus. Vamos ver agora. 59 9 até 9:20. Jesus na Galileia. É bom meditar, nossa, tá muito bom. Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galileia, né? Deixou os samaritanos, né? Ficou 2 dias com eles. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou a Galileia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Então, esse foi um trechinho bem curtinho, né? Em outros evangelhos fala melhor dessa parte do o profeta não é bem recebido na pátria, né? Que é onde Jesus não conseguiu fazer milagres, porque o povo não tinha fé, né? Então precisa de fé para que os milagres aconteçam. E não é porque Jesus não tinha poder, é porque o povo não tinha fé. E Jesus explicou muito bem, né, essa parte nas Escrituras, que onde não tinha fé não se realizava milagre. Então Deus vai para o povo que tem fé e lá ele realiza o milagre, mostrando que não é Deus que não tem força, é o povo que não crê no poder de Deus, né? E aí o povo quis jogar ele do precipício, né? Né? É muito mais fácil, né? Quando você está errado, quando fala uma verdade você, em vez de você corrigir, não, quer matar a pessoa que falou para você a verdade, né? Até que Jesus falou assim, vocês me falaram um provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, né? Eu não sei como é que é esse provérbio, né? O contexto dele bem, né? Mas é tipo do médico, né? O médico cura outras pessoas, aí a pessoa fala, se você é médico mesmo, então você cura aí para eu acreditar, entendeu? Que nem foi o que eles falaram, faz os milagres que você fez na cidade aqui. Aí Jesus falou, olha, aqui não dá porque vocês não acreditam. Aí conta lá do evangelho, né? O tempo lá do profeta Elias, tinha muitas viúvas com fome, mas Eliseu, não sei, foi até a da fora da cidade. Em Israel tinha muitos leprosos, mas quem foi curado foi Naamã, o sírio, que era de outra cidade, porque ele veio lá do fim do mundo, pedir a ajuda do profeta e acreditou. E tomou banho lá na água 7 vezes e foi curado. Então meio que falando para eles, olha, vocês não recebem a graça de Deus porque vocês não acreditam que a graça de Deus pode chegar até vocês, então vocês mesmo barram. E aí os outros que têm fé que recebem. Aí foi lá que queriam matar Jesus. Só que Jesus passou no meio deles.
Agora, segundo sinal. Cura do filho do funcionário real. Versículo 46. Ele voltou novamente. Aqui vai ter uma. Aqui, ó. Numerosos autores admitem que, primitivamente, esse episódio seguia imediatamente os da núpcia de Caná. Era milagre realizado à distância, mas como no relato paralelo de Mateus 8, Jesus se encontrava em Cafarnaum. O evangelista tinha acrescentado 46:54b e retocado um pouco o texto para adaptá-lo à nova situação que criava. Né? Aqui é o rodapé da Bíblia de Jerusalém, né? Então são alguns adendos que são colocados a mais, mas o evangelho está explicando aqui melhor. Né? Então pode ser seguido da Galileia ou não. Então continuando, né? Ele voltou novamente. Então, novamente, a Caná da Galileia, onde transformar água em vinho. Então, já está explicando. Havia um funcionário real, cujo filho se achava doente, em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi procurá-lo e pedir-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Então, eu nem estou falando agora, explicando muito, porque a gente já está meio óbvio, né? Jesus veio, o guarda real ficou sabendo que Jesus estava ali, então ele foi falar com Jesus, pediu para Jesus descer com ele para curar o filho, e Jesus está indo. Então não precisa nem interpretar, porque o texto já está dizendo isso, que o filho dele estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Eu vou ver F aqui, ó. É provavelmente glosa do evangelista. Ele acrescentou também, que retoma o dado do versículo 47. Para reatar o fio do relato, esta reprovação convém mal ao pai do filho doente, cuja aproximação de Jesus já aprova a fé. Ele se dirige aos contemporâneos do evangelista. Né? Disse Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não creio. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus, que lhe havia dito, e partiu. Né? Então está mostrando que ali tinha pessoas incrédulas, e ele falou: Senhor, me acompanhe. Jesus falou: não, pode ir, seu filho já está curado. Ele acreditou e saiu. Né? Se ele não acreditasse, ele fala: não, Jesus, vamos lá, não, Jesus. Ele acreditou, falou: se Jesus falou, então meu filho está curado. E ele foi. Só que não falou com essas palavras que eu falei, né? Mas achando assim. Ele já descia quando seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele se sentira melhor. Eles lhe disseram ontem, então você teve um dia, eles vieram um dia caminhando, a hora 7ª. A febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus dissera: teu filho vive. Aí Jesus falou: teu filho vive, a febre deixou. Aí os discípulos falaram: nossa, curou. Foi lá avisar ele. E creu ele e todos de sua casa. Isso que é bonito. Creu ele e todos de sua casa. O final do relato primitivo é discutido. Existem no relato atual 2 atos de fé do pai. O primeiro antes da constatação do milagre. O segundo depois. A sua ação mais corrente é manter no relativo aqueles do evangelho, mas o inverso seria mais lógico. Então poderiam ter acrescentado para justificar a aprovação feita. Então que estudando aqui, vendo para ver qual que é o melhor texto aqui que foi. Mas o que aconteceu aqui, né, é que o soldado real, ele acreditou. Então você vê que teve um dia de viagem, então ele foi pedir para Jesus vir com ele, e Jesus falou: não, pode ir que seu filho está curado. E ele foi. Então se ele foi é porque ele acreditou. Né? E aí, depois ele só confirmou, né, que horas que o meu filho curou. Foi na hora 7ª. E foi nessa hora que Jesus tinha falado: vai que teu filho vive. Então Jesus falou: teu filho vive, a febre saiu. Né? E o mais importante aqui é que ele acreditou. Né? Às vezes a gente fala assim, a pessoa reza para você falar: vai em fé que Deus vai cuidar. Né? E a gente não vai.
porque a gente não acredita que vai cuidar, né? Então precisa ter fé em Deus, porque Deus não mente, quando Deus fala, tudo dá certo mesmo. Né? Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. E o mais importante aqui, o filho, né, do soldado real estava para morrer. Então, ele não tinha mais alternativa, o filho dele ia morrer. Por isso que ele foi até Jesus. E quando Jesus falou, seu filho vive, ele acreditou. Entendeu? Então ele acreditava em Cristo mesmo. Ele não acreditava na sua própria força, ou em si, ou era um pensamento egoísta, não. Ele, o filho, à beira da morte, sem mais solução, ele foi até Jesus, e Jesus disse, vai que teu filho vive. Ele acreditou e foi. Aí andou um dia de viagem, né? E aí no meio do caminho encontrou seus servos falando, nosso filho está bem. E aí ele comprovou que foi na hora que Jesus falou, seu filho vive, que ele curou. Então, aí toda a família dele acreditou no Senhor, né? Então, os milagres de Jesus nunca são milagres à toa, né? Sempre tem um milagre maior depois do porquê Jesus fez o milagre, né? É mais para salvação da nossa alma, né? A gente crê no Filho de Deus. 22, 8h50, 9 horas, 9h10, 9h20. Já deu meia hora, né? E aqui já está indo para o capítulo 5, né? A segunda festa em Jerusalém, primeira oposição à revelação, né? A cura do enfermo na piscina de Bethesda. Essa parte também é muito, nossa, é muito bonita. É porque essa parte vai falar daquela pessoa que precisa que Jesus levante ele, porque por si só a pessoa não sai do lugar. Estava ali já há 40 anos. Né? Deixa eu ver se é essa parte mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe, junto da Porta das Ovelhas, uma piscina, em hebraico que se chama Bethesda, com 5 pórticos. Sob este pórtico, deitado pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos, paralíticos, ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava, de vez em quando, na piscina, e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fora agitada, ficava curado. Qualquer que fosse a doença, encontrava-se aí um homem doente há 38 anos. 38 anos. Jesus, vendo deitado, fica sabendo, e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou, queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou seu leito e pôs-se a andar. Essa parte a Santa Teresa d'Ávila fala no livro das Moradas que tem pessoas que são igual esse coxo, há 38 anos, doente, que se Jesus não for lá falar com elas, elas não saem daquela posição. A pessoa vai ficar ali tentando entrar na água até morrer, né? Até um dia ou conseguir ou morrer. E aí Jesus perguntou, você quer ficar curado? A pessoa não falou, eu quero. Ela falou sim. Ela já se acostumou com aquela situação. Ah, eu tento entrar na água, não consigo. Eu não tenho ninguém que me ajuda. Então eu estou aqui. E Jesus perguntou, você quer ficar curado? A pessoa falou, eu não consigo entrar lá. E aí Jesus falou, levanta e anda. E aí ele ficou curado. Né? E era dia de sábado, né? E esse milagre também deu o que falar com os judeus, né? Porque o pessoal começou a perseguir Jesus, né? Então, mas eu vou ficar por aqui. Essa passagem ela é muito, nossa, é muito importante. E ver o milagre ali, né? Que tinha ali, como foi dia de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes ontem, lembrei muito das águas lá em Fátima, né? Que são as águas que acontecem muito milagres de cura. Então ali também a gente vê, antigamente já tinha, né? O Porto das Ovelhas, que a água tá ali, ela borbulhava sozinho, quem entrava ficava curado. Então, pode vir estudiosos, né, rezar, mas que água que é essa que cura de todas as doenças, né?
Então, eu falo cientista, né, porque lá no filme de Fátima também, eles fizeram uma pesquisa na água de Fátima e falaram que não era milagre não, que era as propriedades da água, que tinha fósforo, tinha não sei o que, né, mas cura cegueira, cura pessoa com cadeira de roda, cura, né, várias coisas. Então, com a água com fósforo, né, então fica meio, né, fica bem superficial, né. E lembrando que tudo que a gente conhece da ciência é que foi criado por Deus, né? Toda a ordem natural é criada por Deus, né? Então, não precisa ser fora só milagre para a gente testemunhar que é de Deus, não. Toda a criação é de Deus, a gente é o próprio milagre, né? O jeito que as coisas funcionam, né? O estudo, né, das moléculas e tudo, isso aí já é a prova de Deus, né? A prova foi da criação de Deus, né? Então agora vamos rezar pelo Papa, né? O Pai Nosso, 3 Ave Marias, né? Nas intenções, né? Um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória, né? Aqui fala que já, né, nos escritos, opa, aqui ó, que se você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria já cumpre, mas como todo mundo reza o Glória, pode rezar mais também, eu creio. Então vamos rezar pelo Papa Francisco, né? Pelo Papa Emérito Bento XVI, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedindo a Virgem Maria, né, por intercessão dela, que eu não tenha nenhum afeto ao pecado agora, né? Se você também se acompanha esse vídeo, se você confessou já e comungou hoje, rezou pelo Papa, você também pode receber indulgência plenária. Mas não deve ter nenhum afeto ao pecado, né? Não querer nenhum dos menores pecados que for. Né? Tem que ter total horror a todos os pecados. Essa Sagrada Virgem Maria, né? E também com a intenção de receber essa indulgência plenária. Então, mãe, como, né, eu recebi hoje a comunhão, como eu já fiz a obra da indulgência, minha aula de leitura bíblica, como agora eu rezei pelo Papa e como eu já tenho confessado, peço a vós que eu quero receber essa indulgência, lucrar, mas eu, como consagrado, eu ofereço para a senhora aplicar, né, aonde a senhora acha melhor, né? E a tua vontade, né, os seus pensamentos são todos conformes os de Deus, né? Então, toda a vossa decisão é sempre de acordo com a vontade de Deus. Então, ofereço para a senhora essa indulgência plenária. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esta graça que é derramada, que o Senhor derrama pelas graças da tua Santa Igreja, né, que é o corpo místico de Jesus, os méritos dados à tua Igreja. E agradeço também por esse dia de hoje, por mais um dia de vida e por esta alma do purgatório que foi para o céu agora, ou por a minha reparação de todas as penas do purgatório. Tudo isso entrego nas mãos da Virgem Maria, porque ela, muito melhor do que eu, sabe o que deve ser feito, né? Amém. Porque ela é a primeira que acreditou e perfeitamente, né? Então eu confio na Virgem Maria, né? E para honrar a Virgem Maria, Mãe de Deus, né? Quando a gente louva a Virgem Maria, a gente louva o Senhor, rezamos essa Ave Maria. Três Ave Marias, né? Em louvor ao Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezar este Salve Rainha, né? Que é a saudação à Virgem Maria. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Estivemos reunidos junto com a Santíssima Trindade de Maria, continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tudo para vós comece, tudo em vós termine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser, né? Normalmente é todo sábado, que é o dia que eu recebo comunhão. Então, Deus abençoe e proteja. Salve Maria.